mas uma preocupação. Segurança. Isso é um tema comum, é um tema importante para o Brasil e a gente precisa entregar segurança para as pessoas, a gente precisa entregar a paz para as pessoas, a gente precisa dar esperança para as pessoas. Bom, e aí, Tarcísio? Porra, desculpa, mas nós vamos ter que falar de eleição de 2026, cara. Vamos lá, tá com muita pressa para ser presidente? Não, eu nem penso nisso. É? Igor, a minha mãe é empregada doméstica, cara. Meu pai carregou muita caixa de sapato no mercado. Eu nunca pensei em ser o que eu sou, tá onde eu tô. Eu tinha outra ambição e eu não tenho esse tipo de coisa. Pô, preciso ser isso. Não preciso ser nada. Eu sou servidor, estou aqui para servir. Eu nunca imaginei que ia ser um dia governador de São Paulo. A população me deu esse privilégio de poder tentar contribuir, tentar ajudar em alguma coisa, né, tentar se doar, e eu estou fazendo isso com esse grupo, com esse time que me acompanha. A gente está procurando entregar resultados. Acho que a gente tem umas coisas muito legais para mostrar. O pessoal dizia que não dava para acabar a Cracolândia, a gente disse que mostrou que pode. A pessoa achava que não ia dar para acabar a Rodanel, a gente vai acabar. Achava que não ia dar para concluir aquela linha 17 lá, aquele monotrilho, e a gente vai entregar. A linha 6 a gente vai entregar. A gente fazia 700 mil cirurgias por ano em São Paulo, agora a gente faz 1.400.000. São Paulo entregava 20, 30 mil habitações a cada período de 4 anos. Eu já entreguei 73 mil e eu tenho 114 mil em obra. Então a gente está se encaminhando para passar das 200, porque eu estou com 42 mil em autorização / licitação. A gente deve crescer no IDEB, porque nós fizemos um esforço muito grande para isso. Eu estou mandando os alunos para o exterior para fazer intercâmbio. Eu tenho o Provão Paulista que conecta eles com o ensino superior, então tem as vagas exclusivas e o vestibular seriado. Nós tínhamos aí 9% dos nossos alunos de ensino médio no ensino profissionalizante. Ano que vem eu vou ter 42%. Esse ano a gente já operou com 30%. A alfabetização na idade certa cresceu 30% e por aí vai. Eu tinha um programa de investimentos que eu queria contratar 220 bi, nós contratamos 370. Então tem... Agora, é uma forma de retribuir a confiança que a população de São Paulo me deu. E o mais interessante é que a maioria das entregas, ou as entregas relevantes, vão estar no próximo período, que você planta muito agora para colher depois. E eu, sinceramente, gostaria de ver isso tudo florescendo e acontecendo. Não tenho essa ambição. Eu acho que a gente precisa de um bom projeto para o Brasil. E a gente precisa reunir esse grupo que pensa o Brasil, que está a fim de mudar o Brasil. O Brasil é um país fantástico. Tem potencial demais, a gente pode entregar muita coisa, a gente não pode ser eternamente o país do futuro, porque a gente sempre tem que pensar qual é o legado que a nossa geração vai deixar para os filhos, para os netos. A gente pode aproveitar um potencial enorme que a gente tem na área da economia do conhecimento, na área da inteligência artificial, algo que pode diminuir o nosso gap para países ricos. O potencial que nós temos na questão da transição energética, com biometano, com etanol de primeira e segunda geração, com hidrogênio verde, né? Com o combustível sustentável de aviação, com a substituição do bunker de navegação pelo etanol, enfim, é tanta coisa. A gente é o parceiro confiável do mundo na área da segurança alimentar. A gente pode trazer para cá os componentes e as cadeias, né, dos semicondutores. A gente tem muita coisa para fazer, né? A gente pode ter uma infraestrutura muito melhor do que a gente tem, a gente pode ter uma educação muito melhor que a gente tem, a gente pode enfrentar de frente o problema do subfinanciamento da saúde e oferecer para o cidadão o mesmo serviço no SUS que ele tem no privado. Enfim, tem muita coisa legal. E eu acho que a gente pode estruturar um projeto de Brasil para isso e estruturar com várias cabeças. E aí o protagonista disso, ou o condutor, é o menos importante. O projeto estando bem construído. O plano, né, governador? O plano estando bem construído é o que vai dar certo. E aí a missão, por exemplo, de ficar em São Paulo e tentar ajudar aqui, para mim está tranquilo, está excelente. Então não tem essa ambição. Entendi. Até não perco muito tempo pensando ou discutindo isso. A gente está muito focado no resultado e vamos fazer isso até o final do mandato. Isso é uma boa resposta no sentido de se a gente for pensar, e aqui você comenta o que você quiser, viu? Não quero te colocar em saia justa também, não. Mas olhando para o cenário eleitoral que a gente está agora, o que tá se desenhando é uma eleição que a gente vai ter, que a gente deve chegar num segundo turno, aqui, projetando, não é dado, não é informação, não é nada, viajando aqui. Um segundo turno que a gente vai ter o Lula, provavelmente, que já disse que será candidato várias vezes, em várias oportunidades, e um candidato que represente anti-Lula, de certa forma. Provavelmente alguém alinhado a uma direita bem clara, né?
mas ainda é um cenário muito incerto, especialmente porque o ex-presidente Bolsonaro já tá julgado, já tá condenado, agora tá esperando o trânsito em julgado, ainda tem alguns trâmites, mas a verdade é que muito provavelmente não participará das eleições ano que vem, e isso deixa um eleitorado inteiro um tanto órfão, e que esse eleitorado será com certeza disputado pelos representantes dessa direita, que provavelmente fará oposição ao Lula no segundo turno no ano que vem. Essa disputa tem algumas coisas interessantes ali, e na minha opinião, a mais interessante de todas, e de novo, não precisa comentar, mas a mais interessante de todas é uma tentativa de defesa do capital político por conta da família Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? E aqui é uma conjectura, caso Tarcísio, por exemplo, seja candidato à presidência do ano que vem e seja eleito e faça um bom trabalho, esse capital político seria transferido do pessoal à direita para um novo avatar, que hoje está em poder, de certa forma, da família Bolsonaro, né? E vê-se no Brasil uma disputa por esse eleitorado, porque ele é importante, numeroso, representativo e tudo mais, né? Entrar numa disputa como essa, que especialmente a oposição vê que desse lado aqui bate-se cabeça, parece ser uma estratégia ruim. Eu acho que o que você está falando faria mais sentido se todos vocês, anti-PT, fossem capazes de sentar numa sala e trocar uma ideia e chegar numa conclusão política racional de enfrentamento político mesmo, sabe? Mas eu acho que está se caminhando para isso. Se engana quem pensa que isso não acontece, se engana quem pensa que essa direita não vai se unir, que não vai ser competitiva. E é por isso que eu falo tanto em projeto, né? O Brasil precisa de um projeto, precisa de uma linha clara, né? Até para romper com esse ciclo de desgoverno ou de descaminho que a gente está andando. Para onde que a gente vai parar? Tem pessoas que se animam um pouco. Olha, o presidente ficou mais popular, é imbatível. Não é, a eleição está absolutamente aberta. Tem outra coisa que é importante. Aí, para as pessoas que são mais entusiasmadas com o governo que está aí, eu digo, olha, pode até ser que ele eventualmente ganhe a eleição, só que aí vocês vão ter um encontro inescapável com 2027. Um encontro inescapável com as mazelas que vocês mesmos estão construindo. A matemática é impiedosa. Aritmética e ideologia não se misturam. O Brasil sempre arrecadou de 16% a 19% do PIB, está arrecadando 21,5%, fazendo déficit primário e um déficit nominal importante. A dívida brasileira está crescendo a passos largos. E a gente está caminhando para ver o que a gente viu no governo Dilma II. Recessão importante, fechamento de empresa, perda de emprego, porque não tem jeito. É o que acontece com governos que são irresponsáveis e gastam muito. Então é este o cenário se nada for feito. Se um grupo não tiver a coragem de mexer as alavancas que precisam ser mexidas, né? E eu vejo que do lado de cá, no campo da direita, da centro-direita, a turma tem isso muito claro. Então, nós temos perfis muito arrumados, que têm condição de oferecer isso para o Brasil, de ofertar um projeto que seja mais ou menos um projeto muito uniforme. E detalhe, nessas pessoas você não vê aquela ambição desmedida, tem que ser eu, tem que ser fulano. A gente vê uma certa posição, olha, não, eu preciso contribuir com o país, eu quero estar embarcado num projeto de transformação. Não importa o protagonista, você pode falar qualquer um desses caras hoje que estão sendo ventilados e nada vai apagar o mérito que o Bolsonaro teve de construir esse movimento, de ser o grande arquiteto e o grande condutor desse movimento, de ter mostrado para as pessoas, opa, eu me identifico com essa linha, né? Eu acho que o Estado tem que ser menor, eu quero um Estado mais eficiente, mais enxuto, que responda àquilo que eu preciso, um Estado que cuide de fato das pessoas, né? Que cuide daquilo que é importante, que defenda ali a questão da propriedade privada, um Estado que tenha Deus acima de todas as coisas, que no final, que
entenda o valor da família. Então, um Estado conservador, liberal, enfim. Bolsonaro conduziu esse movimento, ele libertou o nó que estava na garganta, porque parece que a direita tinha um determinado sentimento de culpa que não deveria ter. E isso foi libertado. A direita se libertou das narrativas, da narrativa de derrota, e o Bolsonaro foi o condutor desse movimento. Por isso que eu entendo que, invariavelmente, independente do que acontecer, esse legado está preservado e nunca isso vai ser tirado dessa grande liderança chamada Jair Messias Bolsonaro. E aí é questão de se arrumar a casa e também ter pragmatismo, porque o que pode resolver e equacionar uma série de coisas no país é a vitória deste campo. A gente está tentando fazer isso aqui, né? Porque você pega o seguinte, hoje, os móveis escolares que estão indo para as nossas escolas, para as escolas que a gente está reformando e está construindo, são produzidos por renducanos. Por detentos. São feitos por detentos. De feito forma... pela FUCAP. O detento, mas assim, o Estado também não pode forçar o detento a trabalhar. Não. Né? Infelizmente, não. É voluntário. Eu tô falando sério. Mas é voluntário, mas hoje você tem aí praticamente 1/3 dos detentos de São Paulo trabalhando. 1/3? 1/3 dos detentos de São Paulo trabalhando. A gente está construindo nos municípios ribeirinhos, os municípios que estão aí à margem do Tietê, do Paraná, do Rio Grande, estruturas náuticas para turismo, fomentar o turismo náutico, fomentar o turismo da pesca esportiva, etc. Então a gente está fazendo umas estruturas náuticas até bem legais. Todas as estruturas náuticas que a gente está implantando nos municípios estão sendo fabricadas em Tremembé por reeducandos, por presidiários. Então, assim, está funcionando. Agora, ainda assim, é insuficiente. E a gente não pode permitir a reincidência, ser leniente com a reincidência criminal. Posso prender a pessoa 30 vezes, 35 vezes. Então, esse olhar nós precisamos ter. O relator da CPI aí do crime organizado, que é o senador Alessandro lá de Sergipe, Alessandro Vieira, né? Alessandro Vieira, ele é um cara técnico, ele é um cara da área, ele é um delegado de polícia. Também, né? Delegado de polícia. Então, eu acho que ele vai conduzir isso aí com muita sobriedade. E, de repente, o parlamento vai chegar à conclusão que, de fato, pode resolver muitos problemas. Por que você tem tanta lavagem de dinheiro no setor de combustíveis? Porque até hoje não foi aprovada, por exemplo, a lei do devedor quanto mais. Hoje você tem um projeto de lei complementar, que é o 125, que passou já no Senado, que está na Câmara. E o devedor quanto mais, para nós, é uma chaga. O que é o devedor quanto mais? Aquele cara que faz do não pagamento de tributo o seu plano de negócio. E isso favorece a lavagem de dinheiro neste setor, né? Porque ele não compete em igualdade de condição com os outros. E aí são caras que devem mais de 60 bilhões de impostos. Aqui em São Paulo eu tenho uma empresa que deve 10 bi. E aí abre um CNPJ, fecha o CNPJ, abre uma empresa, fecha a outra, você caça o registro, ela já tem um outro registro, abre no nome de outra pessoa, você tem que desconstituir a personalidade jurídica, você tem que aplicar a responsabilidade tributária solidária nos postos para impedir que aquele cara compre o combustível de quem está sonegando, né? Porque não houve o recolhimento em função da monofasia, que é um negócio importante. Então, como é que o cara deve 10 bi de imposto para você e está operando? É que às vezes e a não pessoa acontece pode falar nada. assim, não, mas esse cara não é um criminoso tão grave, ele é só um sonegador. Não, graças a essa sonegação, é que é uma ferramenta importante, fundamental, para que haja lavagem de dinheiro do setor. A gente não está falando de um cara que tem uma vendinha, né? Tá falando de 10 bilhões de reais só em São Paulo. Só em São Paulo. Uma empresa. Uma empresa. E é difícil imaginar que isso não é ligado ao crime, Sabe quanto é que a gente perde nessa evasão de divisa com devedores contumazes no Brasil inteiro, em vários negócios, não é só no negócio de combustível? 140 bi por ano. São tributos que estão sendo sonegados e facilitando a operação da lavagem de dinheiro, a operação do crime organizado nesses vários ramos de negócio. Então, a lei do devedor quanto mais é importante. Então, o Congresso, de repente, vai chegar, puxa, a gente tem que vencer essa etapa. Entendi. A gente precisa vencer essa etapa. Não há mais justificativa para não aprovar a lei do devedor quanto mais. Aí, de repente, o Congresso vai se deparar com a seguinte questão. Por que é tão difícil, ou por que não é mais ágil a gente decretar o perdimento de bens? Em que fase do processo a gente pode ter os bens sequestrados? Então, fiz o indiciamento, já posso sequestrar o bem. O cara foi condenado na segunda instância, eventualmente já vem com perdimento. Qual é o tratamento diferente que eu vou dar por faccionado, por membro de organização criminosa? Então, assim, eu tenho que subtrair o recurso do crime. E eu não posso permitir que o recurso ilícito sirva, por exemplo, para pagar um advogado.
Então tem muita coisa que a gente pode aprimorar em termos de legislação e eu espero que o Congresso conclua isso nesses vários esforços que eles estão fazendo. Então tem um esforço que vai ser feito agora na Câmara dos Deputados, tem esse esforço da CPI e eu espero que eles encontrem os caminhos para tornar a legislação brasileira mais adaptada à realidade das facções, porque a gente tem o crime do século XXI com uma legislação de 1940. Essa é a questão. E é esse ajuste que nós precisamos fazer se a gente quiser ter efetividade no combate ao crime organizado e este papel vai caber ao Congresso. E o crime é uma atividade econômica. Ela é ilícita, mas é uma atividade econômica como outra qualquer. E na cabeça de quem comete o crime, ou quem está predisposto a cometer um crime, ele vai fazer custo-benefício, se vale a pena ou não. No Brasil, e quem escreveu isso foi Gerd Stanley Becker, norte-americano, economista, em 1968, ele escreveu a Teoria Econômica do Crime e ganhou o Nobel em 92, então não é da minha cabeça que eu estou tirando isso. Alguns países adotaram a Teoria Econômica do Crime como uma base para o enforcement, para endurecimento, encarecimento do custo do crime, é o termo técnico, para desestimular a atividade delituosa. Então o criminoso ele para e pensa assim, será que vale a pena eu cometer um determinado crime? E também, aliado a isso, a teoria das janelas quebradas, estudada no mundo todo. Ou seja, eu puno o menor dos delitos para evitar que o maior aconteça. Será que foi esse o caminho que o Brasil tomou? Eu te digo que não. E coloco as evidências. Falamos da reincidência criminal, que é um problema. O criminoso ele tem a certeza que mesmo quando todo esse sistema de justiça criminal funciona, ele tem certeza que ele vai sair rapidamente do sistema prisional. Por quê? Por conta de uma outra ponta aqui. A Lei de Execuções Penais, a LEP, uma lei de 1984, que ela trouxe uma série de benefícios, entre eles um câncer maligno, que é a progressão do regime do cumprimento de pena. Então, não importa se ele for condenado a... Vou pegar o caso da manhinha do crime, a Suedna, presa na comunidade em Paraisópolis, pela Polícia de São Paulo, responsável por fomentar os roubos e, inclusive, o latrocínio do ciclista Vitor Medrado. Ela que fornecia bag, capacete, arma, ela era placa clonada para que as pessoas operassem assaltos por motocicleta. O caso dela explica muito bem a teoria econômica do crime. Ela era uma empreendedora do crime. Entendo. Ela tinha uma tabela no celular dela, isso foi apreendido, uma tabela de quanto ela pagava por aparelho celular. O iPhone modelo tal é 1.500, o Samsung modelo tal 750 e assim por diante. Ela tinha um armamento e ela emprestava para os criminosos cometerem o delito e trazer para ela o aparelho. Ou seja, e ela foi presa 3 vezes. E na terceira oportunidade que ela foi presa, não foi furtando bolacha no supermercado. Ela foi presa e condenada, ou seja, todo o sistema de justiça criminal funcionou. Ela foi condenada por porte ilegal de arma, receptação de uma moto roubada e organização criminosa. Ela foi condenada a 10 anos e 9 meses de prisão em 2022. Em um país sério, Igor, que não existe esse malefício chamado progressão do regime de cumprimento de pena da forma como existe no Brasil, ela estaria no mínimo até 2030, 2032. Se fosse cumprir integralmente a pena, que é o que eu defendo para reincidente criminal, a Suprema Corte definiu que é inconstitucional o cumprimento integral da pena no regime fechado. Ok, isso foi no advento da lei de crimes hediondos. Eu acho que isso cabe uma revisão no sentido de que o reincidente criminal deva cumprir obrigatoriamente 100% da pena que lhe foi imposta. E mesmo o réu primário, dependendo do crime que comete, se é um crime hediondo equiparado mediante violência ou grave ameaça, a legislação tem que ter uma punição adequada, mais severa, para encarecer o custo do crime. Em 2022 ela foi condenada, menos de 2 anos, 1 ano e 6 meses, ela estava na Paraisópolis e em 2024 ela foi presa novamente pelas forças policiais. Então esse é o grande problema. A Lei de Execuções Penais, ela veio e é um grupo, um conglomerado de benefícios que o criminoso possui. Então ele possui, em primeiro lugar, a audiência de custódia, que foi incorporada no nosso ordenamento jurídico de uma forma errada, foi uma resolução do CNJ, que não tem função precípua e constitucional de legislar. Quem é eleito para legislar são os deputados e senadores. Goela abaixo uma resolução do CNJ. Essa audiência de custódia, comemorada por algumas autoridades do Brasil, lamentavelmente, apresenta por alguns crimes 54% de soltura. O que é mais interessante, que quem deveria combater esse malefício bate no peito achando que isso é positivo. Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu recentemente aqui em São Paulo, caso verídico.
Um casal de idosos é sequestrado. Sequestrado. Extorsão mediante sequestro. Sequestro é um dos crimes que tem uma pena braba. Sim. Aí, 2 ficam com o casal de idosos. Casal de idosos. No cativeiro. Mais de 70 anos. No cativeiro. E 2 pegam o cartão do casal de idosos e eles começam a operar compras. Bom, a polícia é chamada. A inteligência da polícia detecta o uso do cartão. A polícia vai lá no local onde eles estão fazendo a compra. Prende os 2 sequestradores. Com os 2 sequestradores presos, eles vão até o cativeiro. Prendem os outros 2 sequestradores. Na Polícia Civil. Coisa raríssima de acontecer. Porque antes a integração funciona na prática. Eles acionaram a divisão de sequestro, especializada nesse tipo, e juntos descobriram onde era o cativeiro. Libertaram o casal de idosos, prenderam os 4 sequestradores. Os 4 são apresentados ao judiciário, cometeram crime Audiência de custódia. de sequestro. Audiência de custódia. O que aconteceu? Os 4 foram liberados. Só não foram os 4 liberados, governador, porque um era procurado pela justiça. Por um outro roubo. A gente comprova 2 teses. A reincidência criminal, porque ele já era condenado, mas um argumento fortíssimo. Uma era uma mulher dos 4 da quadrilha. Ela alegou que ela sofreu violência policial. Então a palavra de uma sequestradora no Brasil, e detalhe, os 4 passaram por exame de corpo de delito, não tinham nenhuma lesão corporal, muito menos nenhum sequer um hematoma. Mas a palavra de uma sequestradora foi capaz de garantir a liberdade para uma quadrilha inteira que manteve por 9 horas um casal de 75 anos de idade no cativeiro em Itaquaquecetuba. Então, e a autoridade que deveria coibir isso comemora um índice de 54% de solturas. Agora, isso explica um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Porque existe uma incapacidade hoje, principalmente do governo federal, lidar com a questão do crime. E vamos lembrar, são 2 décadas à frente aí, basicamente, 2 décadas à frente do Brasil. 2 décadas. Então isso explica muito como a coisa degringolou nos últimos tempos e por que o crime ganhou tanto espaço. Por que os criminosos e as facções ficaram tão ousadas? Por que eles ganharam tanto território? Então, se a gente não inverter essa lógica, se a gente não aprender a lidar com isso, se a gente não aumentar o custo do crime, se a gente não investir na questão do perdimento de bens, se a gente não revisitar essa questão da audiência de custódia, se a gente não punir a habitualidade, se a gente não punir a reincidência, né, se a gente não endurecer a pena para determinados delitos, a gente vai perder essa guerra. Então é uma questão muito estrutural, onde a gente tem que combinar a ação em vários fatores. Então não é só a questão da integração que é importante, não é só a questão da inteligência, é também a questão da punição, é a questão da legislação. Nós temos que abandonar um pouco o romantismo que cerca toda essa questão do crime e realmente entregar para a sociedade aquilo que ela precisa. A sociedade precisa de paz, a sociedade precisa de ter esperança. Quem bolou o disco da bandeira nacional foi muito feliz. Ordem e progresso. Nunca vai existir progresso se não existir ordem. Não vai existir educação se não existir ordem. Não vai existir saúde se não existir ordem. Não vai existir investimento se não existir ordem. Essa semana eu recebi muitos estrangeiros, muitos investidores estrangeiros. Vieram fazer o quê? Por conta da COP? Por causa da COP, e aí eles aproveitaram esse momento. A gente teve um evento pré-COP aqui em São Paulo e eles vêm, obviamente, falar de investimentos no nosso estado, ver oportunidades. Muitos já têm negócio aqui, outros querem se posicionar, querem investir no estado. Mas uma preocupação, segurança. Isso é um tema comum, é um tema importante para o Brasil e a gente precisa entregar segurança para as pessoas, a gente precisa entregar a paz para as pessoas, a gente precisa dar esperança para as pessoas.